damos o nosso cordial bom dia de hoje, sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos começar o louvor desta manhã cantando em número 13 de nosso nome. Louvamos a Deus. Louvamos
Nós queremos, Senhor, te agradecer. Mais uma vez o Senhor nos concede a alegria de estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos pela boa noite de repouso, pelo despertar com vida, pelo fato de estarmos aqui e termos a certeza de que nos encontraremos contigo. Permita, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja pairando neste local, em nome de Jesus. Amém. Para continuarmos louvando nosso Deus nesta manhã, entoaremos o hino de número 10, Louvemos ao Rei. Para falarmos com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos, ó Pai, nesse tão belo sábado e queremos, ó Deus, pedir humildemente que o Senhor se ponha em nossas vidas e que nós, ó Deus, possamos andar de acordo com a tua vontade e fazer a tua vontade em nossos dias. Pai de amor, neste sábado nós queremos entregar nossas vidas em tuas mãos e que nós possamos estar aqui unicamente para te louvar, para engrandecer o teu nome. Obrigado por todas as coisas que nos concede. Seu, ó Pai, com cada filho seu que aqui não puderam estar, que o Senhor possa estar visitando seus leitos, suas vidas, e que o Senhor possa fazer a tua vontade na vida de cada um deles. Fica conosco também, que aqui estamos, seja o teu pregador, Senhor, que ele possa vir falar daquilo que nós precisamos ouvir e colocar em prática tudo na nossa vida. Fica conosco, Pai, dá-nos um bom sábado, em nome de Jesus suplicamos. Amém.
necessitam estar. Nunca falta você se decidir. Nunca falta você não resistir, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se entregar. Falta você o aceitar. Não foram em vão. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Que linda oração cantada, irmão Anderson, nos trouxe em oferta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós podemos refletir muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, porque nós estamos chegando ao final de mais um ano, né? Parece que janeiro foi ontem. E nesse momento nós vamos conhecer mais uma história de bênçãos e dádivas que o Senhor tem dado através do vídeo para o Pai e Pede. Provai e vede. História de hoje. Obediência e gratidão. Samuel é adventista do sétimo dia e vive em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, local que, por suas belas praias e areias medicinais, atrai muitos turistas. Minha vida foi uma vida assim, muito simples. Na parte financeira, muito escassa. Eu era uma pessoa espirituosa. Quando eu formei o segundo grau, não tinha dinheiro nenhum, não tinha recurso, não tinha nada, não conseguia emprego logo. Aí eu comecei na praia, vendendo coco na praia, vendendo algumas coisas. No começo, alguns amigos meus até riam de mim, poxa, você já terminou o segundo grau na praia de coco. Mas sempre lutava, sempre tinha aquela vontade de ter algo na vida diferente. Samuel estava vivendo dias difíceis. A luta pela sobrevivência era árdua, devido aos grandes desafios financeiros que enfrentava. Mas isto não abalava sua fé em Deus. E ele tinha a esperança de que o futuro seria diferente. Quando eu decidi ter uma pastelaria, tem um amigo meu que ele conhecia uma massa de pastel. Eu não sabia nada de pastel. E ele me falou sobre a massa de pastel. E eu cheguei em casa, testei a massa e deu certo. Aí nós começamos a vender o pastel, pouquíssimo recurso. E dentro de 15 dias já precisei tomar um funcionário. Que já começou no meu pegar, eu já não dava conta mais. Aí foi um funcionário, foi 2 funcionários, e foi crescendo. Eu tenho 2 lojas minhas, eu tenho 2 lojas de sócio pela pé. Todas elas trabalham normalmente em épocas temporadas super bem, porque acho que faz parte, mas Deus ajuda e vigila o nosso negócio. Então os clientes questionam a questão da sexta-feira à noite. E época temporada, a gente fecha um pouco, assim, uma hora de só porque tem uma hora de plantio. E às vezes vai ter confusão, porque as pessoas não querem trabalho. O pé de seu bem vai dar um tempinho em você, cara. Eu sou pastor lá. E é interessante, impressionante, quando chega no sábado à noite, antes de a gente abrir a loja, já tem uma fila grande. Às vezes tem 100 pessoas na fila esperando para abrir a loja. Então as pessoas têm que dizer, pô, mas o que esse cara tem aqui? Não abriu ontem, hoje, antes de abrir a loja, eles estão esperando. Porque a gente é um trabalho que a gente faz com consciência, com dedicação e com a ajuda de Deus. Deus não comanda. Obediência e gratidão a Deus são 2 princípios que sempre pautaram a vida de Samuel. O meu negócio tem que ser exercício.
Então hoje o meu dízimo são tirados na minha loja. As minhas caixas são orientadas a uma margem de lucro diária, e essa margem de lucro é tirada na boca do caixa o dízimo. E foi uma das coisas que eu questionei com o meu sócio. Falei, ó, você quer ser meu sócio? O meu sistema de tirar dízimo é esse aqui. E ele concordou, nós temos mais de 5 anos de sociedade. Nós temos uma porcentagem que corresponde ao dízimo de Deus e já é lançado no fechamento do caixa normalmente. Nós não botamos a mão no peito de Deus. Essa foi a maneira que encontraram para demonstrar sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas todos os dias. Ele deseja que mais pessoas descubram quanto essa escolha é sábia e quantas alegrias ela traz. Confie na promessa de Deus. Resultados virão. Deu dinheiro, riqueza, essas coisas virão. Mas o que mais nos importa hoje é a salvação. O que ele precisa dar um de preço alto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos tem derramado durante todo esse ano, durante toda essa semana, durante toda a nossa vida, ó Pai. Depositamos aqui os nossos dízimos e nossas ofertas, na certeza da Tua bênção sobre eles para a propagação do Evangelho. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia, é uma alegria mais uma vez poder estar aqui cumprimentando a igreja de Jardim Alvorada. Daqui da frente, quando passava o vídeo, provar a igreja, não pude deixar de perceber a Simone e a Tairine até babando de vontade de comer pastel, né? Para quem não sabe, é a vida deles, é a luta, né? Mas está aí mais um vídeo que nos incentiva realmente na fidelidade a Deus. Aqui dentro, bastante fresquinho. Lá fora, amanhã começa quente. Estamos já a 27 graus. E eu fico imaginando o que vem pela frente aí quando muitos estiverem saindo a arrecadar os alimentos hoje. Eu acho que vamos enfrentar uma tarde bastante calorosa. É uma alegria a gente poder estar aqui, tendo
essa agradável responsabilidade de compartilhar com a igreja mais alguns pensamentos, ensinamentos extraídos da Santa Bíblia. Daqui a pouquinho nós estaremos abrindo a palavra de Deus, mas para que desde já as palavras possam daqui da frente serem aprovadas pelo nosso Deus, eu gostaria que do jeitinho que você está, você fechasse os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, este é um momento especial onde nós estudamos a Tua Palavra e neste momento vamos compartilhar com o Teu povo. Estou pedindo as Tuas bênçãos, a Tua aprovação, que o Teu Santo Espírito possa estar realmente nos convencendo, nos fazendo entender a magnitude desta mensagem. Que nós possamos nesta manhã ter a certeza de que valeu a pena estar aqui, refletir na nossa vida e juntos continuarmos a nossa caminhada espiritual. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Desafios. Por certo, você já se deparou muitas vezes com eles. Se tem alguém assim que gosta de desafios, são os nossos jovens. No final de julho, uma equipe aí dos desbravadores caiu perto de Marialva, e o objetivo era assim, levar o mínimo de comida possível. E eles foram, conseguiram. Até me lembro que depois de 2 dias, no terceiro dia, o Adilson foi lá fazer uma visitinha e levou umas bananas e a gente não encontrou nem as cascas. O negócio estava meio feio lá. Mas o que para a juventude é um desafio, muitos de nós pensamos 10, 15 vezes para deixar o conforto do nosso lar para ir, de repente, para um acampamento e tudo mais, enquanto que para outros isso está no sangue e é bem verdade mesmo. Muitos gostam, outros ficam um pouquinho mais assim, mas o certo é que esses desafios da vida, eles estão sempre diante de nós. Não é fácil tomar uma decisão de deixar o país, é um desafio e muitas vezes você precisa fazer isso. A vida, ela é dividida em 2 etapas, porque nós temos os desafios materiais e os desafios espirituais. E não tem como negar, um dos 2 está se fortalecendo. Um exemplo, nos desafios materiais, houve uma época, agora o Edson, eu já quase posso dizer assim, na minha época, poxa vida, que estudar, quem tinha uma faculdade, gente, que respeito, que peso que tinha. A gente sonhava, 8ª série, o 1º grau, mas a faculdade, nossa. Mas aí o mercado de trabalho foi se aperfeiçoando, aí vem a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o bacharel, e parece que esse negócio não acaba nunca, porque tem cursos de aperfeiçoamento, e o certo é que você fica, quanto conhecimento, quanto preparo. A música não é diferente, você tem que estar assim se atualizando, se aperfeiçoando, são desafios. Quando você imagina assim, o mercado de trabalho, você tem que se atualizar a cada dia. A empresa precisa pensar em produtividade e em vendas, ficar atento na margem de lucros. O empregado precisa sempre fazer o seu melhor para estar obtendo também bons resultados. E o certo é que eu quero dizer para a igreja que para os desafios materiais nós estamos nos preparando. Estamos nos preparando bem. A gente luta, a gente faz o possível, mas aí fica uma questão, né? E os desafios espirituais? Como que fica? Uma vez que a gente observa, né, todos esses desafios da vida, o corre-corre, eu até tenho dito, ultimamente, está sendo um desafio encontrar uma namorada, um namorado, porque o jovem, a jovem, eles nem sabem mais se eles estão namorando ou ficando. Já ouvi um caso que a menina olhou para o rapaz depois de alguns dias e falou: escuta, mas a gente está namorando, a gente está ficando. O negócio é difícil hoje, encontrar assim um namoro
pode ser um desafio também, um namoro de base, não é fácil. Mas na questão do desafio espiritual. Irmãos, o desafio espiritual, ele basicamente tem 4, 5 pilares. E é muito interessante nós analisarmos ele. Um exemplo, a escola sabatina, a lição. Isso daqui se tornou um desafio para muita gente. E se de repente, nesse exato momento, você, olhando para essa lição, você olhando assim, puxa vida, eu estou me enquadrando nesse desafio. Talvez você não conseguiu, ao longo do ano ou do trimestre, estudar essa lição bem aqui. Olha, você não veio aqui nesta manhã para ouvir eu dizendo assim, olha, você tem que estudar por isso, por aquilo. Não. Você veio aqui apenas para ouvir assim, ó, talvez este daqui seja o seu desafio, certo? Talvez você sinta que você precisa mudar nesse desafio. Por alguma razão, que você sabe, você não está conseguindo estudar como deveria estudar a lição da escola sabatina. Então, é apenas um desafio para a sua vida procurar ajustar. Deus, Ele dá 24 horas para todo mundo. E a gente diz assim, não tenho tempo, corre. Então eu queria dizer uma coisa para a igreja. Por que nós não estudamos a lição da escola sabatina? Eu estou assim no primeiro pilarzinho. Por que não estudamos? Nós perdemos a paixão. Existe uma preocupação muito grande na igreja, e não é a igreja local, é a nossa igreja mundial, com respeito ao estudo da lição, porque a igreja entende os passos que é necessário para o aperfeiçoamento desse estudo. Você deixa de estudar uma lição da escola sabatina porque você deixou de estar apaixonado por ela. E por quê? Por causa dos desafios materiais que são enormes. Você tem que lutar, você tem que pagar suas despesas, a sua água. Ninguém, nem o pastor, nem o ancião vai lá na sua casa pagar os seus compromissos. É você. Você quer crescer na vida, então esta luta vai assim minando este crescimento espiritual, e aí está o grande perigo. Então você está sendo convidado nesta manhã a refletir. Você tem alguns parâmetros para saber se a sua vida espiritual ela está bem ou não. Se de repente você agora ouviu e viu e falou assim, poxa vida, eu já nesse primeiro patamar eu já não estou bem. Trace isso como um desafio para a sua vida. Eu quero melhorar. Deus entende em você, tá certo? Não pense você que Deus está virando as costas para você. Deus sabe que o inimigo, Satanás, mudou a estratégia de trabalhar. Vocês já me ouviram dizer aqui da frente como que Satanás tem mudado a sua estratégia, nos abarrotando de compromissos. E eu sempre digo assim, as bênçãos materiais, elas têm que ser cuidadosamente analisadas, porque pode, o Espírito de Profecia diz isso, pode ser bênçãos que Satanás nos está abarrotando para minar o nosso tempo na vida espiritual. Como fazer isso? Bom, você dá uma olhadinha na sua vida. O seu aspecto financeiro, de repente você está muito feliz. De repente tudo está dando certo na sua empresa, nos seus negócios. Amém por isso. Só que se a sua vida espiritual estiver sofrendo, você só precisa ter uma base e dizer assim, preciso mudar. Porque esse é o objetivo. O objetivo é assim, por que nós pregamos aqui da frente? Apenas para lembrar a igreja dos nossos compromissos. É bom quando você está aí sentadinho na frente e alguém dá um toquezinho aqui na palavra de Deus e te ajuda a lembrar de alguma coisa que você pode melhorar. Então, neste primeiro aspecto, o estudo da lição da escola sabatina. Eu sei que na nossa região, todas as nossas igrejas estão sofrendo com isso, porque onde nós passamos, a liderança reclama. Os professores entendem bem isso, é uma luta. E você, membro que está com dificuldade de estudar, pense nisso, pense em mudança. Você só precisa reorganizar o seu tempo. O segundo patamar que vem após a lição é a Bíblia.
Como que você conseguiria estudar a Bíblia sem a lição da escola sabatina? É difícil. A nossa juventude, desde os livros acadêmicos até livros de história, de romance, tudo, estão abarrotados de figuras, de coisas lindas. Você começa a ler, você quer saber o final. A Bíblia não é bem assim. A Bíblia, você abre uma página dela, são mais de 1.500 palavras, você fica quase louco para ler tudo aquilo lá. Então você tem que estar devidamente apaixonado, com vontade de saber entender o contexto de tudo aquilo. A lição da escola sabatina ajuda, ela amplia. Às vezes você vai ler um texto da Bíblia, por onde você começa? Por Salmos. Mas aí tem Salmos que você não consegue nem entender ele, então fica mais difícil. Eu sempre digo assim, se você não sabe por onde começar lendo a Bíblia, comece pelo livro de Marcos. É um livro gostoso, e daí você vai pegando gosto, você vai avante. Então é importante. O terceiro passo é a oração. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que não está tendo assim, uma vida legal de oração. Por quê? Porque é natural, meus irmãos. Uma pessoa assim que não está conseguindo, e lembra bem disso que eu estou colocando aqui. Nosso objetivo aqui não é atacar, o nosso objetivo é só colocar assim, porque daqui a pouco eu vou no texto bíblico, que isso é um desafio para vocês, é um desafio para mim. Uma pessoa que não consegue estudar a lição da escola sabatina, é mais difícil estudar a Bíblia, por consequência é mais difícil orar. Às vezes você faz uma oração bem pequenininha porque não te falta até palavras. Por quê? Porque você não tem uma amizade com Deus. Porque quando tem, você interrompe a sua oração porque a boca chega a secar se você balbuciar alguma coisa. É uma experiência assim, muito agradável e vale a pena. O quarto passo, eu diria que é a frequência aos cultos da igreja. Nossa direção está um pouco preocupada. No sábado é bem verdade, temos dois cultos bonitos, mas nós sentimos uma queda nos nossos cultos de domingo, de quarta-feira. Nós assim nos preocupamos, por quê? Porque a gente bate a cabeça, a gente tenta moldar, criar as melhores programações para trazer para a igreja o melhor, mas nem sempre é fácil trazer uma programação que toda a igreja gostaria. Mas com programações de top ou programações mais simples, é muito importante estar aqui. Eu tenho dito para minha família, tenho lutado com eles, o porquê. É gostoso quando você faz a sua oração lá na sua casa, mas aqui tem um sabor especial. Quando você chega e ora, parece que os anjos, parece que Deus está mais pertinho. Então você pode ver, são 4, 5 passos. O quinto passo que eu diria é o envolvimento. Quando você se envolve com a igreja, com as atividades da igreja, você vai pegando gosto e as coisas vão fluindo. Então vamos dizer assim, tudo isso são desafios para quem quer melhorar um pouco a sua vida no aspecto espiritual. Eu digo isso porque no aspecto material todos nós estamos lutando, fazendo o nosso melhor. Eu olho para a nossa juventude, a juventude não tem tempo devido a tantos estudos. Já não basta o estudo tradicional, é curso de tudo, qualquer coisa que você imaginar. E aí está, entre aspas, preencher o tempo dos nossos filhos. Você tenta colocar uma aula de música, você tenta não sei o quê. As crianças nossas estão crescendo assim, muita concentração de informação. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas delas até deixaram de ser crianças e brincar na rua. É um mundo eletrônico muito grande, muita disponibilidade. Então vamos imaginar assim, são desafios que nós precisamos observar e procurar vencer. Então, em cima deste aspecto, eu convido você que trouxe a Bíblia, a abrir ela no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17. Dentro de uma história conhecida,
Eu gostaria de desde já dizer para você, você membro desta igreja, você jovem, você amigo que nos visita, e dentro de uma história conhecida, você vai encontrar uma lição para a sua vida. Porque é um verdadeiro desafio dentro disso que eu coloquei para a igreja. A partir do verso 1 do capítulo 17 de 1 Samuel, eu leio assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Eves-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, nada mais nada menos do que 3 metros de altura de um camarada. O verso 5, ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Imagina você carregando 53 quilos aqui no peito um dia inteiro. Um saco de cimento bem caprichado e mais uns 3 quilos de sal. Um dia inteiro. Verso 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ainda ia o escudeiro. Só a pontinha da lança pesava 6 quilos, fora o escudeiro, que eu nem imagino que peso que era. Então você imagina a carga deste homem de Golias. O verso 8 diz assim, que este gigante parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais um filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Se fosse você fosse este líder, irmãos, eu não queria estar na pele de Saul, não queria. Vocês que conhecem a história, sabem que o Espírito de Profecia diz que todos os soldados de Saul, que eram homens preparados de guerra, davam na altura do ombro de Saul. Então, nós tínhamos um homem grande, Saul, ele se sobressaía do ombro, era um homem bonito, era o rei e ele era forte. Então, Misael, quem que teria que ir para a batalha? O rei. Tente imaginar que problema que estava nas mãos de Saul. O exército juntado, pronto para a batalha, mas ninguém ousa avançar. Porque o gigante afrontava todo o exército, dizendo: eu quero um contra um. E Saul, com todo o seu aparato, ele se desesperou. E olha, foram 40 dias, ouvindo a mesma afronta, o mesmo riso. Não tem ninguém, e o vosso rei, ele não vem. Eu confesso, que eu fiquei me colocando nessa situação. O que eu faria? Então vocês conhecem um pouco dessa história. Davi está descendo, e Davi, lembra bem, é um jovenzinho, cadê o Gustavo? Magrinho, e está chegando Davi na presença de quem, gente? De Saul. Vocês sabem o que Davi chegou e falou para Saul? Saul, ele ouviu, né? Ele foi levar um alimento por mão dele, os irmãos, ele ouviu aquela afronta e ele chegou para Saul e falou assim: Saul, eu vou, deixa comigo, eu vou. Eu fiquei imaginando Saul agora tentando mostrar para Davi a realidade dos fatos. Então eu imagino
Saul chegando para Davi e falando assim: Davi, acho que você não entendeu, a coisa não é bem assim, ó. O braço do cara lá, ele dá a coxa nossa, não tem lógica. E ó, se você perder, todo mundo está complicado. Saul, se eu for lá e perder, vocês estão complicados, a situação é diferente. Mas aí, Davi tinha um argumento, e Davi usou esse argumento, e eu confesso que eu fiquei pensando, Misael, se você, como primeiro ancião, você tivesse que tomar essa decisão e agora alguém fosse argumentar com os mesmos requisitos que Davi foi, e ele foi confiante, ele chegou para Saul e falou: eu vou por quê? Agora ele tinha que convencer Saul, e eu pergunto: será que eu me convenceria? Será que você se convenceria se você fosse o líder? Gente, olhando para isso daqui, eu fiquei preocupado, porque o verso 34 conta um pouco dessa história, deste argumento. Dá uma olhadinha aí, vira a página, no verso 34. Olha o grande argumento que Davi usou. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, eu o feri, eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu o feri, eu o matei. E ele diz mais no verso 36: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos do Deus vivo. Eu pergunto, meus irmãos, que fé é essa? De onde vem essa fé? Imagina você lá, você pronto a tomar uma das maiores decisões da sua vida, aí de repente vem um rapazinho e fala assim: eu matei um leão, eu matei um urso. Eu não sei quantos de vocês percebem, mas Davi está dizendo aqui: Saul, será que você não entende, Saul? Um homem não mata um leão, um homem não consegue agarrar um urso, um leão pela barba e matar, e eu fiz isso, então não era eu, era Deus. Eu apenas estava lá, e é no nome desse Deus que eu vou vencer este incircunciso filisteu. Eu quero dizer para vocês que Davi era um jovem, mas na sua juventude, Davi entendeu que as vitórias desta vida, elas só vêm se for acompanhada dos grandes Deus, o Senhor dos exércitos. E sabe, prezada igreja, hoje tem muita gente tentando ser feliz sem Deus. Tem muita gente olhando para a sua família e vendo as coisas que precisam mudar, mas esse lado humano não deixa a família ser feliz. Por quê? Porque estão lutando sozinhos. Estão olhando apenas o gigante, o Golias. Estão olhando apenas o desafio quase que invencível, mas se forem apenas uma batalha travada em nome do Senhor dos exércitos, nós precisamos ter a certeza de que a nossa vitória é certa. Tem muito jovem querendo ser feliz sem Jesus. Tem muito jovem querendo vencer os desafios da internet sem Jesus. Muitos estão olhando, sabem o que precisam fazer, sabem o armamento de guerra que precisam ter, até entendem o gigante que está à sua frente, mas estão querendo vencer sem Jesus. Não dá. Muitas vezes, nas lutas desta vida, nós olhamos e vemos que nos sobressaímos, nós vencemos, nós criamos planos, traçamos metas, nós cumprimos, mas e as metas espirituais? Quando Deus é convidado a dirigir a sua vida, coisas espetaculares acontecem. Davi tinha um grande amigo, e esse grande amigo era Deus. No verso 45, do mesmo capítulo, olha o que Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Eu pergunto a você que me ouve: você tem enfrentado os seus desafios no nome do Senhor dos Exércitos? A juventude está à véspera de mais um exaustivo vestibular. Você tem colocado sua vida na mão de Deus? É muito natural, no final de ano, você começar a fazer uma reflexão da sua vida. Se você abrir a internet hoje, você vai ver que existe um anúncio lá: faltam 22 dias para o fim do mundo. Há mais de 40 dias esse anúncio está: falta 39, 38, então hoje falta 22 dias para o fim do mundo. O mundo está criando uma expectativa tão grande em cima disso, tantos filmes, tantos anúncios de que o mundo vai acabar e ele ainda não acabou, que isto é mais uma estratégia de Satanás para dizer assim: vai acabar, não acaba, vai acabar, não acaba. Esses dias, fazendo um comentário normal sobre a volta de Jesus, que nós acreditamos, a pessoa olhou dentro dos meus olhos, sorriu e falou assim: eu escuto isso desde criança. Eu falei: eu também. É verdade, com 10 anos eu me batizei nessa igreja, 32 anos nós estamos ali sonhando com esse dia, mas qual que é o nosso desafio? Não perder essa esperança. Jesus vai voltar, não importa quando, ele vai voltar. Então aqui no texto bíblico nós vemos Davi enfrentando o gigante da sua vida no nome do Senhor dos Exércitos. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos dos nossos irmãos da nossa juventude que perderam o amor, que perderam a esperança de que Deus, de que Jesus realmente dirige a sua vida. Houve uma época que tudo na vida você colocava o aspecto espiritual primeiro, e a igreja orava, as pessoas traziam os pedidos, seja para a unidade, seja para a igreja, e existia uma fé, algo de mais importante, e parece que isso está escapando dos nossos dedos. Parece que Deus é como se nós não conseguíssemos mais sentido na nossa vida, como se Ele não fosse algo assim, alguém tão especial. Eu não sei quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar do famoso psiquiatra, autor de vários livros, Augusto Cury. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar, já leram muitos exemplares deste homem, um grande homem. Este autor, ele, ouvindo falar a respeito de Cristo, ele falou assim: eu vou provar que Jesus é apenas algo da imaginação humana. E ele começou a estudar, ele começou a esquadrinhar detalhes, começou pelos evangelhos. Tudo que ele queria era provar para a humanidade que Jesus é apenas um mito, que pode até ter sido um homem que apenas passou por aqui. E ele mesmo, relatando a sua história, ele diz que depois de fazer vários estudos, comparando os evangelhos, comparando os escritos, textos, histórias, tudo, Augusto Cury chegou à conclusão de que o homem que dividiu a história deste mundo não poderia ser fruto da imaginação humana. E eu digo, por que Augusto Cury chegou a esta conclusão? Porque ele passou a conhecer o homem que ele estudava. Tem muita gente querendo conhecer verdadeiramente e se entregar ao Deus que dirige a nossa vida, mas não estão conseguindo. Por quê? Porque não estão buscando
o conhecimento deste Deus. Eu volto na base, nós temos caminhos que nos levam a conhecer este Deus. Muitas vezes caminhos que são ignorados por nós. A mensagem de hoje é uma mensagem da mordomia. E como vocês sabem, eu criei uma base quando comecei falando com vocês de desafios. Então eu queria canalizar agora a minha mensagem para o seu fechamento, mas gostaria de muita atenção da igreja mesmo. Nós entendemos que nós temos um enorme desafio na nossa vida. Esta é a nossa caminhada, este é o processo da santificação, é uma luta diária. Só que como todo desafio, nós temos resultados positivos ou resultados negativos. Então eu gostaria de colocar para a igreja alguma coisa apenas para vocês meditarem. Nunca imaginem que nós aqui da frente, eu ou qualquer líder, estaria atacando a igreja. Não pense nisso. Pense apenas na sua vida e não perca o foco do desafio. Eu gostaria de dizer a respeito do nosso primeiro desafio, que precisa ser cuidadosamente analisado, o nosso desafio do tempo. Quando falamos tempo, nos referimos ao Santo Sábado. Como que está a chegada do sábado na sua vida, na sua família, a saída do sábado? Como que estão os assuntos da família relacionados a este dia? Como que está o envolvimento seu com respeito à santidade do sábado? Talvez este seja o seu desafio, o tempo. Você olha para ele e vê que você precisa mudar alguma coisa. O que você precisa mudar, você sabe. Então você veio aqui esta manhã para ouvir que você tem um desafio, que você precisa mudar. Por que eu estou dizendo isso? A mordomia, ela trabalha num aspecto que ela diz assim, para aqueles que assistiram o Provar e Ver, é a coisa mais linda você vê Deus abençoando. Só que nós, seres humanos, pensamos assim, bênçãos de Deus é dinheiro, e não é. Mordomia é qualidade de vida, é vida total. Então eu queria mencionar para você o tempo. O que precisa ser mudado? Quanto precisa ser mudado? As correções da minha vida, meu linguajar, meus assuntos, meus pensamentos. Tem muita gente que só falta assinar o cheque nas tardes de sábado. Então, gente, tomar cuidado. É um grande desafio a questão do sábado. Porque a Bíblia diz que ele é um sinal e parece que está escapando pelos nossos dedos a seriedade desse assunto. Então pense em você, se você se enquadra na necessidade de mudança com respeito a esse assunto, encare isso como um desafio para 2013. Você tem um balanço da sua vida. No início do ano, todos nós recebemos uma cartinha branquinha e ela foi preenchida dia após dia. Quanto que foi aprovado por Deus, quanto que eu mesmo aprovaria os meus inscritos na minha vida no ano de 2012. Então é o momento de pensarmos, mudar aquilo que precisa. O segundo aspecto para a nossa reflexão, com respeito aos tesouros, ao santo dízimo. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que você fazer uma sociedade com Deus. Muitos mesmo aqui já fizeram isso a vida toda e nunca se arrependeram, nunca fez falta. Eu teria histórias aqui para contar para vocês que
eu sempre digo assim, pastores, nossos grandes evangelistas, eles têm uma bagagem de ilustração. Nós, oradores, mal conseguimos ter alguma experiência própria. E se você fala de você e da família, já dá a intenção, ó, o rapaz está falando da família dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para dizer aqui. Mas o que Deus tem feito na minha vida, na minha empresa, eu não tenho palavras, Chegou um momento, esses dias, esses tempos, que eu olhei, eu pensei, eu fiz um propósito com Deus simples. Eu falei assim, vai que durante o decorrer da vida, seja alguma aplicação financeira, alguma coisa que talvez eu não tenha devolvido dízimo, talvez. Eu decidi, eu tinha entre aplicar ou não dinheiro, eu devolvi de dízimo, mas por gosto. Eu te devolvi, simplesmente devolvi. Gente, a bênção familiar fora o dinheiro é outra coisa. Deus derrama a bênção mesmo. Mas eu confesso para vocês que faz muito tempo que eu não sei o que fazer com tantas vendas. Quem está no mundo das vendas, muitas vezes se investe alto em publicidade, tenta se vender muito. Nós estamos quase loucos, tentando dar conta. Faz 40 dias que eu encerrei minhas vendas e nem por isso eu vou conseguir atender todo mundo. É uma verdadeira loucura. Isso é o aspecto financeiro, mas não se atenha a isso. Eu quero dizer como que é gostoso mesmo, você enfrentar os seus desafios sabendo que Deus está do seu lado. Vem uma crise financeira, você encara ela sabendo que Deus está do seu lado. Se de repente vocês estão enfrentando um desafio na saúde familiar, é você saber que Deus está do seu lado. É isto que faz a diferença. Faça um plano, faça um acordo com Deus, deixa Ele dirigir a sua vida para 2013. Se você está em paz com Deus, amém, por isso continue. Mas se você não está, se você tem alguma coisa que precisa ser mudada, gente, conversa com Deus, crie metas, mude alguma coisa, vocês vão ver como que é importante. A respeito dos talentos, mal acabamos de ler o relatório da comissão. Quantos talentos na nossa igreja, talentos que estão sentadinhos no banco e não querem se envolver. Pense nisso, Deus te deu esse talento, faça de 2013 um desafio, use para a causa de Deus. Se você tem algum talento em alguma área e por alguma razão não chegou nada na sua mão, nos procure a liderança da igreja. Olha, eu sei fazer tal coisa, me coloca à disposição, a igreja vai usar você. Com respeito à temperança, muita gente sabe o que precisa mudar, tanto naquilo que come quanto naquilo que veste. Gente, tome a melhor decisão. Eu preciso encerrar, nosso tempo acabou, mas o meu objetivo é assim: Davi tinha um grande desafio na sua vida. Entre Davi e Golias só havia um vale. E eu imagino Golias olhando aquele pequenininho jovem descendo o vale, imaginando o que ele vai vir fazer aqui. Eu quero dizer para a igreja que todos os que estavam naquela batalha viram Davi levantar o seu troféu. Davi levantou a cabeça de Golias em suas mãos, e o comentário inspirado diz que o exército dos filisteus saíram correndo desesperadamente. Gente, o Deus do impossível quer dirigir a sua vida. Não importa qual seja a sua dificuldade, qual seja o seu desafio, coloque este Deus à frente dos seus sonhos, dos seus planos, e acredite, Deus vai usar você, vai usar a sua família e vai te encher de bênçãos nessa caminhada espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém. Inspirada por Deus, convidamos a congregação agora a se colocar em pé e se colocar nas mãos de Deus, cantando o hino 480 em conjunto. Thank you.
nosso Deus. Querido Pai, este hino que cantamos é a nossa verdadeira oração. Nós queremos, Senhor, nos colocar em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos ajudar a vencer os nossos desafios. Todos nós, Pai, temos grandes desafios nesta caminhada espiritual. Como que é gostoso, Pai, saber através de uma história bíblica que se tão somente confiarmos esses desafios a Ti, nós seremos vencedores. Estamos pedindo a Tua direção na nossa vida, Pai. Estamos entregando nossa vida, nosso coração a Ti, nossos planos e nossos desejos. Continue abençoando a esta igreja, Pai, todo o Teu povo, aqueles que nesta manhã nos visitaram, que todos possam levar uma boa impressão de Ti. Continue conosco, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando nosso louvor e adoração, cantaremos agora o hino 491, Lava Lava.